O Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre negou os embargos da defesa e manteve a condenação do ex-presidente Lula. A prisão agora depende do Supremo Tribunal Federal. Sobre essa situação do líder nas pesquisas da corrida presidencial e ainda sobre o cenário das pré-candidaturas ao governo de Minas, eu converso com o cientista político Paulo Diniz, que é professor da UNA. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Tudo bom? Tudo bem. Paulo, como é que você viu essa decisão? Foi uma decisão, um julgamento rápido, não é? Dos embargos declaratórios. E como é que isso pode repercutir daqui para frente? Olha, eu acho que essa decisão já era esperada, porque qualquer outra coisa que não fosse nesse sentido ia ser bastante incoerente em relação ao resultado do final de janeiro, né? Não acredito que os desembargadores eles fossem ter uma posição muito diferente da que eles tiveram em janeiro, porque eles foram muito veementes, né? Eles foram muito claros na decisão deles no final de janeiro. Então acho pouco provável que eles fossem mudar essa posição em alguma coisa. Agora, em relação aos efeitos, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura do quanto a situação mudou do fim de janeiro para cá. Eu acho que a defesa do ex-presidente Lula ela foi reformulada em termos de composição, em termos de pessoal, de perfil e da forma como eles estão agindo. Eu não estou nem entrando no mérito jurídico da questão, porque não é a minha área, mas a gente percebe um posicionamento mais cauteloso, menos declarações bombásticas, de questionamento do judiciário como um todo. E isso aponta mais para uma contemporização, uma possibilidade de contemporização com o judiciário, que eu acho que é o que fez falta antes do julgamento de janeiro. Acho que uma posição extrema, né? Você acha que há uma queda de braço que está influenciando nas decisões do judiciário? Eu acho que havia isso até o julgamento de janeiro, uma posição de enfrentamento com o judiciário e que, de certa forma, acirrou as posições de cada lado. Agora, hoje, não. Eu acredito que está uma posição bem mais aberta para conciliação e deixar possibilidades aí de contemporização dentro do que a lei coloca, que quase sempre é bastante amplo, né? Então, nesse sentido, eu acho que muitas possibilidades estão em aberto, agora que não estavam antes. Uhum. Agora, até dia 4, está valendo até 4 de abril, né? Está valendo a liminar que foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada, para que Lula possa aguardar o julgamento do habeas corpus, que acontece no dia 4, que foi adiado para o dia 4. Então, a prisão em si não aconteceu, mas ela é uma possibilidade, né? Uma forte possibilidade. Como que você vê o impacto de uma prisão de Lula, né, nesse cenário eleitoral, na arena eleitoral que se desenha até agora? Olha, eu vejo, por mais paradoxal que pareça, essa prisão como quase que desejada por muita gente, né, a favor e contra Lula, porque se ele for preso, mesmo que por alguns poucos dias, né, isso vai confirmar todo aquele discurso de que ele foi perseguido e, ao mesmo tempo, quem o quer preso vai ter aquela prova, né, aquela imagem para poder mostrar no período eleitoral de que efetivamente se trata de alguém com problemas na justiça, condenado, vão poder explorar esse lado, né? Então, cada lado explorando essa imagem de uma maneira diferente, mas acredito que é uma imagem que interessa muita gente. Ele pode se tornar um adversário mais difícil? Provavelmente sim, eu acredito que sim, porque esse discurso, né, de vitimização, ele funcionou para uma parte grande do eleitorado. Muita gente considera que foi um julgamento injusto, então isso reforçaria a posição dessas pessoas, que não são poucas, né? Mas ao mesmo tempo pode tirá-lo da disputa. Ao mesmo tempo... A prisão não necessariamente, sim, né? A gente sim, sabe sim, que a decisão é do Tribunal Superior Eleitoral. Sim. Aí, nesse sentido, eu acredito que ele tem possibilidades agora que ele não tinha antes, né? A própria participação do ex-ministro do STF no comando da defesa do ex-presidente Lula já passa a abrir umas certas portas para ele, né? É uma pessoa que tem trânsito no STF, uma pessoa que consegue, né, negociar, contemporizar, em vez de acirrar posições. Então, eu digo, do ponto de vista da possibilidade de candidatar e de levar essa candidatura até o final,
Eu acho que isso agora é uma possibilidade em aberto, né? Coisa que até o julgamento de janeiro eu não via como muito possível. E para o PT e para os adversários? Vamos pensar aqui agora em termos da disputa mesmo, da arena eleitoral. O que representaria Lula fora do páreo, uma prisão, o peso que a prisão pode ter, e para os adversários, né? Pois é. Aí os adversários, o que a gente está falando? A gente está falando de Jair Bolsonaro, de Alckmin, de uma candidatura governista, que a gente não sabe muito bem ainda qual será, Marina Silva, Ciro Gomes. Olha, tudo que eles querem, né, tudo que todos querem ali é um pouco de previsibilidade, porque o período eleitoral vai começar, não demora muito, eles precisam ter um roteiro para poder gastar os recursos, né, que não vão ser muitos. Então, acho que a questão número 1 é o seguinte: todos agora estão planejando com essa dúvida no ar e que pode, né, jogar vários planos abaixo. Então, se você faz uma campanha, por exemplo, se você faz uma campanha contando que Lula não vai participar, você tem que mirar, imaginando alguém do lado governista, né, tem que mirar em Ciro Gomes, em Marina Silva, em um discurso de esquerda, centro-esquerda, mais contemporizado, né? Agora, se Lula aparece, esse discurso não necessariamente vai afetar Lula. E qualquer candidatura governista já planejou ali toda uma série de propagandas e discursos para questões mais pontuais e menos agudas, né? E Lula entrando na disputa, ele vai colocar isso em um nível mais agudo, vamos dizer assim. Você tem o risco de perder um planejamento grande e recursos já foram investidos. O PT viveu assim um período dramático em 2016, especialmente, se ressentiu profundamente disso, perdeu muito espaço na Câmara, perdeu muitas prefeituras, mas o partido, as pesquisas mostram que ele respirou. Mas, de qualquer maneira, ele também está nesse suspense. Sustenta que o candidato é o Lula, mas sabemos que há também lá uma discussão interna. Como é que você enxerga as chances do PT de não só levar um candidato que não seja o Lula até o final, com o apoio do Lula, o que isso representaria, mas também de formação de bancada, de recuperação de espaço? Olha, eu acho que quem mais arrisca nesse processo, quem tem mais a perder é o PT como partido. Porque Lula, a pessoa dele, ele tem mais que lutar mesmo pela sua posição, enfim, né? Ele não tem outra escolha. Agora, o PT teria alguma outra escolha que não fosse ele, que não fosse Lula, né? E a situação do PT em se unir em torno de Lula é mais ou menos aquela situação de quem está no cassino e começa a perder e dobra a aposta. Que a única posição, o único cenário ali possível é ganhar e recuperar tudo que se perdeu atrás, né, a partir do sucesso de Lula. Eu acho isso muito arriscado e já vem de alguns anos que o PT se diminui como instituição e ele vai se resumindo a pessoa de Lula, né? Isso é problemático, por exemplo, acontece igual aconteceu com... cada vez mais, né, o PT se aproxima do que era o PDT na época do Brizola, que era um partido em torno de uma pessoa e fica dependendo do rumo daquela pessoa. Demorou muito tempo depois que Brizola faleceu para o PDT se reorganizar e voltar a aparecer com uma nitidez assim, nacional. E o PT, à medida que ele vai abraçando o Lula cada vez mais, ele vai se tornando, né, refém dessa pessoa, dessa trajetória, né? O que seria do PT sem Lula? Você não tem uma figura nacional para se colocar. Eu acho que... Posso fazer só uma observação? Sim. O PDT, quando nasce, ele nasce com Brizola, assim como o PT nasce com Lula. Sim. Mas o tamanho de cada um é diferente, não é? Não, o Brizola já era grande, o PDT pequenininho. Esse é o ponto importante, porque o PT sempre foi uma instituição muito grande, né? Sempre teve debates ali dentro, sempre teve correntes ali, sempre discutiu muito propostas. Ele teve uma trajetória institucional invejável, que dificilmente você compara a um outro partido brasileiro. Eu digo no sentido de estrutura, de ideias próprias. E aí já é uma leitura minha, né, de 2003 para cá, isso foi recuando e foi se tornando um partido cada vez mais de uma liderança só. Acho que é uma perda enorme para a democracia brasileira que o PT tenha se tornado cada vez mais o partido do Lula, em torno de Lula, e cada vez menos um partido, né, com a dimensão que teve, com os debates, os raciocínios que teve, né,
eu acho isso já é uma perda muito grande. Falar um pouquinho, nós estamos falando de partidos, vamos falar de STFs, para não perder aqui o gancho da nossa discussão, essa discussão política jurídica, né? O STF teve na semana passada bastante movimentado, né? Um ambiente extremamente tenso. Tiveram alguns julgamentos, inclusive esse do habeas corpus, que acabou não ocorrendo. Eles só julgaram se julgariam o habeas corpus, né? Depois julgaram a liminar, adiaram o habeas corpus, e a tensão cresceu muito em torno dessa questão, porque havia uma pressão externa e interna entre eles para que fosse julgado não o habeas corpus propriamente dito, mas as ações que estão lá para discutir a prisão após segunda instância, né? Que é uma jurisprudência, mas aqui há hoje mais divergências e a possibilidade de que esse entendimento seja modificado, não é isso? Eu queria que você, na verdade, me dissesse o que você achou daquelas tensões todas. Teve um bate-boca, né, extremamente forte, mas além disso, teve uma história de uma reunião que não aconteceu. Carmen Lúcia deu entrevista exclusiva para a Globo e deixou os ministros falando sozinhos. Essa é a impressão que dava. O STF está sendo vítima desse protagonismo que vem durando muito tempo, na sua opinião, da exposição que muitas vezes coloca em xeque o judiciário? Olha, eu tenho uma leitura mais tranquila disso, viu? Porque a função do STF, ela não é só jurídica, ela é política também, né? Colocando em termos bem simples, eles avaliam ali de que forma a sociedade interpreta né, os acontecimentos, com uma maneira de interpretar o pacto constitucional que vem da sociedade. Então, de certa forma, a interpretação deles tem que manter a Constituição acompanhando o que a sociedade quer naquele momento. Claro que você fazer um pacto novo desde o zero demandaria uma nova Constituição, e o STF vai tratar ali de interpretações, mas ele precisa estar ligado, ele precisa estar antenado no que a sociedade interpreta daquilo. Nesse sentido, é de se esperar, né, que os ministros tenham leituras diferentes da sociedade, e num momento de tensão como o atual, eles divirjam, né? Como a própria sociedade brasileira, no momento, ela está, de certa forma, muito eletrizada, né? Muito polarizada, ela tá extremamente, ela não está em consenso, a gente não vê consenso em relação a nada. Eu acho que ele acaba repetindo, o STF acaba amplificando aquilo que a forma como a sociedade já vê o ambiente atual, os acontecimentos atuais. Então eu vejo isso de uma maneira até Você não acha que há um acirramento nesse processo, não? Eu acho que eles repetem o acirramento da sociedade. Eu acho até bom que isso aconteça, porque ia ser estranho se fosse de outra forma. Se a sociedade está lá esticando a corda em torno de alguns temas e o STF estivesse tranquilo e calmo, não refletisse essa leitura da sociedade. É o papel dele, é o papel dele. E se nós não temos um consenso na sociedade em relação a alguns assuntos, obviamente é difícil que se tenha um consenso em relação a esses mesmos assuntos dentro do tribunal. Então é um reflexo do momento que a gente vive. Da mesma forma que a gente olha para a Câmara dos Deputados e vê a sociedade brasileira toda representada ali, às vezes a gente não gosta do que a gente vê, mas não é necessariamente, né, com o espelho que a gente tem que brigar. Na verdade, eles têm, assim, digamos, papéis, né, representações diferentes de poder, né, e o judiciário, ele sempre foi olhado assim, que ele tem uma liturgia, ele tem, digamos, os ministros têm que se colocar de forma, a palavra respeitável não é o ideal, mas enfim, protocolar do que os deputados, né? Quando vão fazer discursos, deputados e parlamentares não podem nem ser questionados por suas palavras, né? Agora, eu concordo, mas eu acho que nós não estamos vivendo tempos, né, comuns, né? Sim. Então, é de se esperar mesmo um pouco dessa quebra desse protocolo, né?
Então, vamos avançar aqui. Nós vamos falar da disputa, o cenário da disputa para o governo do Estado, que está começando a clarear. Uhum. Né? Na semana passada, não, atrasada, no final da semana atrasada, nós tivemos uma decisão do senador Antônio Anastasia de aceitar, depois de muita pressão, ser candidato ao governo pelo PSDB. E aí há um movimento na tentativa de reaglutinar forças, mas nós sabemos que há outros candidatos que surgiram nesse campo político, Márcio Lacerda, Diniz Pinheiro e Rodrigo Pacheco, que foi para o DEM. Como é que você enxerga esse cenário agora, com a perspectiva do governador Fernando Pimentel ser candidato, mas tem também o grande aliado, o PMDB, que fala em candidatura própria. Olha, eu acho grande aliado do governador. Sim, eu acho que até 15 dias atrás a gente tinha um favorito aí despontando, né? Não vou dizer favorito, mas um candidato de peso despontando, que era o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Por que eu digo isso? Porque ele esteve no interior, em centenas de cidades, tentando reconstruir, né, colar os caquinhos do que era uma grande coalizão que espalhava pelo estado inteiro, né, que apoiava os governos do PSDB nos 3 mandatos, né, de governo do PSDB, e que se espatifou, se fragmentou de 2014 para frente. E eu percebi isso muito claramente, o ex-prefeito Márcio Lacerda tentando recuperar essas alianças e tentando unir essas lideranças em torno do nome dele. À medida que ele ia conseguindo um apoio aqui e outro ali, eu percebia com o crescimento de uma candidatura de peso. Agora, com a volta de Anastasia ao cenário, isso complica, e eu acho que a reconstrução dessa base é um dos pontos que a gente tem que ter mais interesse agora. Por quê? Em que medida essas lideranças regionais vão preferir apostar naquilo que já foi confortável, já é conhecido deles e funcionou durante um bom tempo, e ao mesmo tempo, né, perdeu em 2014 de um jeito muito flagrante, né? Ou eles tentariam uma aliança com Lacerda, que necessariamente é um pouco uma incógnita, apesar de que está no mesmo campo. Isso tem a ver com a capacidade do Lacerda de amarrar ou juntar os caquinhos, ou com as lideranças do outro lado, do PSDB, quer dizer, do mesmo grupo, mas do PSDB, de manter essa liderança, né? Olha, eu acho que essa resposta agora ninguém tem. Essa resposta a gente vai perceber, acho que daqui a um mês, por aí, à medida que o processo for ganhando mais velocidade, porque vai acontecer esse debate, né? Quem já se aproximou de Lacerda, e algumas centenas aí de lideranças já fizeram isso, elas vão repensar a aliança delas, vão repensar a posição, se elas tentam algo em relação a Anastasia, ou se elas mantêm a posição delas com Lacerda. Isso é a grande incógnita da eleição. Agora, nesse momento, é difícil dizer porque durante os últimos 3 anos e meio, essa aliança foi se fragmentando cada vez mais, e muito pela ausência, né, das lideranças. A Anastasia também não lidava muito com essas lideranças aqui em Minas. A Aécio também teve uma ausência muito grande em relação ao Estado, e essas lideranças locais ficavam, né, pensando se valeria a pena ou não. Será que elas guardaram ressentimento? Será que, enfim, elas foram atendidas com emendas dos 2 senadores? Enfim, o que se fez dessa relação? E em que medida, né, isso consegue levá-los para o lado de Lacerda ou para o lado de Anastasia? Essa é a dúvida que agora não tem resposta, que a gente vai perceber à medida que essas pequenas forças vão se aglutinando ou não. Ou se elas se mantêm divididas, né? Você falou desde 2014. 2 motivos aparecem nesse campo político para essa fragmentação. Uma delas, os escândalos que o senador Aécio Neves se envolveu neles, e a forma como foi indicado o nome que concorreu ao governo do Estado e acabou, Pimenta da Veiga acabou derrotado. Quer dizer, que foi uma escolha do senador Aécio Neves, sem muita discussão interna, foi imposto. Então, esses seriam os 2 motivos fundamentais.
Isso, você acredita que essas questões podem ser superadas sem problema essas lideranças podem recuar na decisão delas, levando em conta essas questões e a fragilidade que a liderança do senador ganhou com esses episódios? Olha, eu acho que o desgaste de Aécio é evidente, é um dos grandes fatores novos dessa eleição, desse ano. Agora, eu acho que isso vai ter efeito mais em cidades de médio, grande porte, onde você não tem o voto tão ligado à articulação de lideranças, vereadores, ex-vereadores, prefeitos. É uma relação feita mais através de televisão, de mídias sociais. Para esse público, sim, eu acho que a Aécio perde espaço. Agora, para cidades pequenas e médias, em que a eleição é muito feita através da intermediação de figuras de confiança, né? Eu acho que isso não tem grande... São os cabos eleitorais. Seriam cabos eleitorais, eu acho que nesse caso não faria muita diferença, porque essas pessoas vão trabalhar em cima de problemas concretos, né, da vida das comunidades, e as próprias negociações com as lideranças estaduais são feitas em cima de problemas pontuais. Olha, uma ponte que passa na minha região, um abastecimento de água, isso é feito em cima de demandas mais concretas, né? Aí, nesse sentido, qualquer um que conseguir dar um encaminhamento para essa demanda e que passe mais confiança nisso, ele ganha essa liderança. Agora, Paulo, e o governador, como candidato, né, o projeto dele de reeleição, como é que você enxerga? O governador tem enfrentado esses anos todos uma dificuldade econômica e financeira no Estado muito grave, e isso levou o governo a tomar algumas decisões que foram profundamente questionadas por opositores e por prefeitos e tal, a questão dos repasses, parcelamento de salários e tal. Como é que você enxerga a possibilidade de reeleição de Pimentel e da reedição da aliança com o PMDB? Que nessa segunda-feira, inclusive no aniversário do PMDB, as principais lideranças reafirmaram uma proposta de candidatura própria a ser ainda confirmada em convenção. Olha, eu acho que o governador, qualquer governador que vai tentar a reeleição, ele é o favorito. Então, à medida que começar o processo eleitoral, o governador Pimentel, ele é o favorito, porque ele tem mais exposição, ele teve mais tempo para mostrar as suas ações, os seus programas enfim, isso é fora de qualquer dúvida, ele é sempre o favorito. Agora, ele passa por alguns fatores também que são inéditos. Então, por exemplo, o desgaste em relação, eu não digo nem em relação aos servidores estaduais, por causa do parcelamento de salários, e em relação a programas específicos, eu não digo nem em relação a isso. Mas o que me chama muita atenção é a questão dos repasses para as prefeituras, né, de IPVA, ICMS, porque os atrasos que os prefeitos têm colocado, isso é algo inédito. E é algo com que o gestor local ele não está acostumado a lidar. Então, isso gerou uma repercussão negativa, da qual eu não tenho notícia nos últimos anos, e os prefeitos têm sido muito enfáticos em colocar isso, às vezes até em termos impublicáveis, e eu acho que isso é justamente o ponto em que uma campanha para governador não pode falhar, não pode ter como falha, nessa capacidade de articular e de estar presente no interior sem que a pessoa do governador esteja lá. Então, acho um ponto gravíssimo e que o governador passa por uma fragilidade que dificilmente a gente vê algum governador ter esse nível de desgaste. Só para a gente encerrar, que o nosso tempo acabou, mas não deixar de tocar. E o PMDB? Como é que você vê o comportamento do PMDB, as sinalizações? Olha, o PMDB é muito grande, em Minas Gerais principalmente, então ele precisa sim mostrar uma posicionamento de autonomia, ele precisa se mostrar como protagonista, porque ele é. Então essa questão da candidatura própria, eu acredito que eles vão levar isso até o último momento, sem sombra de dúvida, no mínimo para fazerem jus ao histórico deles e ao peso que eles têm em Minas Gerais. Agora, eu acho que dificilmente eles vão efetivamente lançar um candidato próprio, eu acho que não. Acho que sempre a manutenção do status quo é mais vantajosa. A estratégia seria o partido se cacifar para formar uma chapa, eu acho que sim, forte para o PMDB. Um palpite aqui agora seria esse. Paulo, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político.
Eu que agradeço. Até a próxima. Eu conversei com o cientista político e professor da UNA, Paulo Diniz. Nós falamos aqui basicamente de dois assuntos, um com a decisão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, que rejeitou mais uma vez recursos do Lula, nesse caso agora os embargos de declaração, e confirmou a sentença. Mas Lula tem um habeas corpus que está valendo por decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância toda, e como é que fica, mais uma vez, a perspectiva de Lula ser preso e o que isso significa no jogo eleitoral. Por outro lado também, qual que é o cenário do governo de Minas, da disputa pelo governo de Minas, os partidos, a candidatura Anastasia, os outros candidatos desse campo, Lacerda, Diniz Pinheiro e Rodrigo Pacheco, e de outro lado o PMDB em torno do governador Fernando Pimentel. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.